É uma honra estar aqui com todos vocês, meus amigos aí que eu conheço de vários outros lugares aí, colegas de Tribunal de Impostos e Taxas, colegas que participam também perante a Fiesp. Então, estou aqui em casa, praticamente. Então, são duas apresentações. Essa do PEP, a gente vai explorar alguns aspectos processuais também que envolvem o PEP, e o doutor Renato depois vai falar sobre o PPD. A legislação, como já comentado, né, é o convênio ICMS-CONFAS 24, de 2014, o decreto estadual 6044 de 2014 e a resolução conjunta PGE 1 de 2014. Resolução conjunta SF-PGE. Esse é o arcabouço que valida o nosso PEP. As parcelas são com valor constante, o acréscimo financeiro ele já está embutido em todas, na consolidação desses valores do PEP, e aí nós temos esse pequeno gráfico aí. No PPI, nós temos aquelas parcelas crescentes, então começava um valor e todo mês ela ia crescendo, então o acréscimo financeiro da taxa Selic. E no PEP nós temos essas parcelas constantes. Então nós temos, você sabe o que você vai pagar hoje, que o mês que vem não vai mudar, é o mesmo valor, dali um ano também e até 120, quem optar pela adesão em 120 meses, também terá o mesmo valor. Se o contribuinte quiser antecipar parcelas, poderá também fazê-lo, e aí sim vai ser retirado esse juros embutido da última para a primeira. Celebração e adesão. É muito importante a gente frisar isso. Adesão é quando o contribuinte vai lá no nosso sistema do PEP e simplesmente seleciona os débitos existentes para a formalização do parcelamento, para a formalização da avença. Um outro ponto muito importante justamente é a celebração, ou seja, o pagamento da primeira parcela ou parcela única. Por quê? Porque esse pagamento não pode ser objeto de atraso. Tem que ser pago, ou como a doutora Érica já colocou, ou no dia 10, ou no dia 25, conforme o contribuinte fizer adesão na primeira quinzena ou segunda quinzena do mês. Então, é muito importante esse pagamento da primeira parcela. Por quê? Com o pagamento da primeira parcela ou parcela única, a avença está celebrada e o contribuinte ele pode ter aí os benefícios dessa celebração, desse parcelamento em andamento. Se o contribuinte fizer a celebração, ou seja, fez o primeiro pagamento, e depois, no decorrer da avença, ele não conseguir honrar mais essas parcelas, né, a partir da quarta parcela, e o PEP será rompido, e aí não vai poder fazer nova adesão. Com o rompimento no PEP, ele não pode fazer nova adesão. Se o contribuinte que fizer aquela adesão deixar de pagar a primeira parcela, ele não celebra. O parcelamento ficará na situação de não celebrado. E quando passar a rotina do meu sistema, vai poder colocar esse parcelamento novamente aguardando uma adesão. Certo? Mas, observando que os prazos que temos para o PEP, hoje, até o final desse mês, do dia 30, e a minha rotina é quinzenal, e já passou agora, então, aquele contribuinte que não fizer o seu pagamento no dia 10 de julho, ele não vai ter outra oportunidade de adesão. Isso no universo, né, que não teremos aí a prorrogação. Mas vamos aí fazer os esforços necessários para ter essa prorrogação, que ela é muito bem-vinda. Expedição de certidão de regularidade fiscal. É um dos pontos, como eu disse, que tem relação com a celebração da avença no PEP. Então, com essa celebração, o contribuinte pode ter essa certidão de regularidade fiscal, a certidão positiva com efeitos de negativa. E, para tanto, fazer jus a essa certidão, ele deverá celebrar e não estar configurada qualquer das hipóteses de rompimento previstas no artigo 6º e do decreto 60444, que instituiu o PEP. Custas e despesas processuais. Na adesão do PEP,
não dispensa o recolhimento das custas e despesas processuais devidas nas execuções fiscais. Então, é somente para os débitos que estiverem ajuizados. Não existe custas e despesas judiciais exigíveis para débito não inscrito e também para o débito inscrito puro, aquele que não está ajuizado. Se o débito estiver ajuizado, aí então o sistema também automaticamente vai fornecer essas guias para pagamento. Vai ser indicado aí através da DARE-SP a emissão dessas duas guias, desses dois documentos de arrecadação de receita estadual para pagamento. E se forem parcelados no PEP os mesmos débitos inscritos, que já foram objeto de parcelamento no PPI, ou no PEP anterior, ou mesmo em parcelamento ordinário, e que o contribuinte já recolheu essas custas e despesas, não é preciso recolher novamente. É uma vez só que se paga tanto as custas processuais e também esses encargos judiciais de despesas com o oficial de justiça. Implicações do parcelamento especial. Então, é a confissão irrevogável e retratável do débito. Expressa a renúncia a qualquer defesa, recurso administrativo ou judicial, bem como desistência do já interposto relativamente aos débitos fiscais incluídos. É o que está no texto da lei. Ou seja, nós temos alguns contribuintes que, mesmo celebrando o PEP, vêm a juízo discutir matérias envolvendo o débito fiscal. É um grande risco, porque expressamente está no decreto que essa confissão é irrevogável e retratável. Então, não há espaço para nova rediscussão do débito quando o contribuinte já faz a sua adesão e a celebração dentro do PEP. Então, o que acontece? A Fazenda, o PGE, vai discutir isso até as últimas instâncias. Logicamente, o Superior Tribunal de Justiça deverá julgar esses casos e verificar se a razão está com a PGE ou está com o contribuinte. Temos já inúmeras decisões do Tribunal de Justiça acolhendo a tese que realmente não há espaço para rediscussão da dívida. Portanto, eu gostaria de alertar todos os ouvintes e também todos os amigos presentes aqui, para que tenhamos assim, uma vez que você celebrou a avença no PEP, não discuta mais essa dívida. Não corra risco de, oportunamente, daqui a alguns anos, vir a ser cassada eventuais decisões judiciais que acobertavam essa discussão e aí o contribuinte perder os benefícios no PEP. Ainda a inclusão dos débitos objeto de discussão judicial. Débitos objeto de ação judicial ou embargos à execução fiscal podem ser incluídos no PEP. Estão discutindo, mas eles podem ser incluídos. São todos disponibilizados para a sua indicação na avença especial. Mas o contribuinte deverá comprovar aquela desistência das ações e também dos embargos de execução. Naquele prazo de 60 dias, deverá encaminhar essa documentação para o órgão da Procuradoria-Geral do Estado. Isso também é letra do decreto. Mas tem uma coisa interessante aqui, puxando o gancho dos honorários advocatícios. Porque, como a doutora Érica já comentou, os honorários foram reduzidos para 5%. Então, estão fixados em 5%. Mas aí vem as dúvidas. Poxa vida, o juiz fixou em 10%. Vou pagar só 5% na guia do PEP e o procurador vai me cobrar mais 5% dentro do bojo de execução fiscal? Não. Somente 5%. É a letra do decreto. Dentro da execução fiscal, dessa discussão que está tendo, os honorários foram reduzidos para 5%. Mas eu tenho os embargos de execução, que estão em andamento aqui. E agora eu vou desistir disso daqui e o juiz vai me condenar em honorários nesses embargos de execução, nessa ação incidental na execução fiscal. Mais 10%. Então, eu estou pagando 5% da execução e vou ter que pagar mais 10% dos embargos? Também não. Somente 5%. Os 5% de honorários advocatícios envolve todas as ações, todos os incidentes dentro da execução fiscal. Então, a execução fiscal, os embargos, se tiver agravo, recurso de apelação, tudo mais. Mais ainda, mas esses meus embargos transitaram em julgado. Então, o juiz fixou em 20% a condenação dos embargos,
tribunal manteve, e agora? O Eduardo falou que eu só pago 5%, mas tem uma sentença judicial transitada em julgado. Somente 5%. Não há desistência, certo? Não será cobrado. E a regra que nós sempre aplicamos, tanto no PPI como no PEP 1, e agora no PEP 2 e também no PPD, é que esses 5% que foi reduzido os honorários envolve toda a discussão de honorários dentro da ação de execução fiscal e seus incidentes. E os embargos é um incidente da execução fiscal. Porém, tem um caso. Se o contribuinte estiver movendo uma ação autônoma, uma ação ordinária, uma ação declaratória, discutir o débito e tiver aqui a execução fiscal, ou mesmo que não tenha, o valor dos honorários é 5% no âmbito da execução fiscal, mas esses honorários da ação ordinária, esses são devidos. Então, esses no bojo da ação ordinária deverão ser pagos em separado. Então, se foi fixado 10% aqui, vai pagar na guia PEP os 5% e mais 10% de forma individualizada. Efeitos da adesão do PEP nas execuções fiscais ainda. Então, a adesão ao PEP não dispensa a garantia integral da execução fiscal. Ou seja, tem que haver aquela penhora, tem que manter o depósito judicial já realizado, a carta de fiança ou seguro garantia. Ou seja, a execução fiscal tem que estar garantida. Por quê? Porque com a garantia, o procurador do Estado vai sobrestar a execução fiscal até o cumprimento da avença. Logicamente que se tiver um montante em dinheiro, vamos supor, né, que o contribuinte não quis indicar lá no PEP o depósito judicial que lá estava acobertando a garantia da execução fiscal. Então, tem lá um depósito de R$10 mil. E o seu PEP está ali também, que ele fez lá, hoje está pagando R$6 mil. Tranquilamente, pode o contribuinte pleitear o levantamento do excedente, que é a que a Procuradoria vai concordar. Ok? Na medida que o crédito for sendo pago, as garantias poderão ser liberadas proporcionalmente, de tal forma a manter a integridade da garantia de execução fiscal e também o contribuinte, né, de uma forma, ter aí a sua liberação dessa garantia, para que ele possa também utilizar esses valores ou mesmo ter os seus bens que estariam gravados em menor quantidade. Pagamentos avulsos em débito incluídos no PEP. Não pode fazer pagamento avulso do débito que você colocou lá no PEP, fora da guia PEP. Ou seja, se um contribuinte falou o seguinte, olha, eu tenho 10 débitos aqui no nosso PEP aqui, certo? Estou pagando a parcela constante em 120 meses, já paguei 50, vou pagar aqui a 51, mas entrou um dinheiro aqui, eu quero quitar um débito no 078, que é o código de dívida ativa. Estou falando de dívida ativa porque daí já vai para a minha caixinha, não é isso, né, Erika, né? Não inscrito aí não vai. É outro código, é 046. Mas vamos supor que ele queira, então, ou 046 ou 078 fazer esse pagamento. Se ele fizer isso, esse pagamento que ele está, em tese, amortizando o débito individualizado, não vai ser vinculado, não vai ser sensibilizado no sistema PEP. Então, aquilo vai ficar lá, vai passar os 120 meses lá, certo? Na hora de fazer a rotina de liquidação, que desmonta toda a conta corrente, refaz toda ela, vai ser indicado lá, olha, para esse PEP não será liquidada porque tem um pagamento a maior, tem um saldo credor, e nós não podemos extinguir com saldo credor também. Então, daí vai ter que fazer um pedido de restituição desse valor que ele antecipou, ou pegar esse valor e jogar para uma outro, abatimento de outro débito existente no contribuinte. Então, fez a avença no PEP, continue pagando as parcelas mediante guia PEP e com código de barras. Essa é a melhor forma da gente fazer as amortizações. Se o contribuinte tiver um aporte de capital e quiser antecipar parcelas, fazer realmente os seus abatimentos, e isso é possível, mediante o próprio sistema PEP assim permite, o contribuinte interessado vai lá, clica no ícone sobre antecipação de parcelas, e aí sim,
O sistema vai calcular as parcelas retirando juros, certo, das últimas parcelas para a primeira, e justamente vai poder fazer o seu pagamento, e isso, logicamente, será computado e serão quitadas tantas parcelas que ele pagou nessa antecipação. E também não é possível liquidar um débito incluído no PEP antes de liquidado o parcelamento. Com a mesma forma do pagamento parcial, como eu falei para vocês, também isso não pode. Utilização dos depósitos judiciais. O PEP permite, como a doutora Érica já bem expôs, que o contribuinte ofereça esses valores de depósito judicial em ações que ele patrocina, ou mesmo que contende com a Fazenda do Estado de São Paulo. Então, se tiver um depósito que o contribuinte queira garantir a dívida de forma espontânea, ele pode indicar esse valor lá no seu PEP. Ou seja, temos uma execução fiscal. O contribuinte oferece lá, olha, estou depositando aqui para suspensão da exigibilidade, de forma espontânea. Suspende. E pode entrar com seus embargos, discutindo, tudo bem. Aí, regra do jogo. Esse depósito que ele ofertou pode ser utilizado, ser indicado para abatimento do PEP. Não pode ser indicado os depósitos objeto de constrição, ou seja, aquilo que não é espontâneo. Se o contribuinte tiver um depósito proveniente de penhora de faturamento, onde o juiz determinou a penhora de faturamento, essa constrição, um depósito vindo de penhora online das suas contas bancárias, um depósito proveniente de arrematação judicial, todos esses não podem ser utilizados, somente pode ser utilizado no PEP os depósitos espontâneos, aquele que o contribuinte faz para garantir aquele débito na sua integralidade, a sua suspensão de exigibilidade. Pode ser no bojo da execução fiscal, pode ser substituição de penhora em embargos à execução, pode ser em ação autônoma, discutir ação declaratória, ação anulatória, onde ele também, da mesma forma, fez o depósito integral para suspender a integralidade. Esses são depósitos bons, que podem ser utilizados, indicados no PEP para abatimento de parcelas. O valor do depósito deve ser atualizado até a data da adesão. Isso é importantíssimo. E o que é a data da adesão? A data da adesão é quando você vai lá, o contribuinte vai e escolhe os seus débitos, confirma e ali faz a adesão. Gera os termos de aceite e tudo mais. Ou seja, no dia que ele for fazer essa adesão, ele tem que saber o valor exato do depósito judicial atualizado. Não podemos pegar um depósito de uma semana atrás, de um mês atrás, um extrato que ele passou no banco o ano passado. Olha, tem aqui 200 mil reais aqui e jogar lá. Não é assim. Porque o sistema vai fazer todos os cálculos proporcionais de conferências em cima desse valor. Se esse valor estiver errado, ele rompe o PEP. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Logicamente, que a gente sabe as dificuldades que todos nós temos, certo? E, apesar de eu ser meio durão, doutor? Né? A gente tem essa flexibilização. Então, a gente verifica, às vezes, que o contribuinte foi lá, pegou o extrato, foi no banco, e o banco mesmo tirou hoje com o saldo de ontem, porque o banco também não fez essa atualização. Ou mesmo, diferença de alguns dias. O procurador de Estado vai verificar um por um desses depósitos realizados, conferir esses extratos com o valor indicado e com o que efetivamente existe na conta judicial. Tá? Então, primeiramente, se for um depósito espontâneo, já está o primeiro requisito. 2, se realmente ele está exatamente atualizado na data da sua adesão. Porque o sistema, com isso, ele vai fazer todos esses percentuais. E vai ser muito mais fácil. Por quê? Se tiver realmente o depósito atualizado na data da adesão, o sistema já está programado para automaticamente fazer todas as baixas necessárias e liquidar o PEP. Ou as parcelas pelas forças necessárias aí desse depósito.
Se não tiver, ou seja, faltando na casa de centavo, vai ter que ter interferência manual do procurador. Ou seja, a doutora Elaine, que está aqui, certo? Que ela que coordena essa parte dos depósitos judiciais do PEP, certo? Ela confere um por um junto com a equipe dela, vai verificar e vai ter que solicitar para o procurador lá da ponta as confirmações necessárias perante os bancos e tudo mais. Então, se a gente conseguir fazer de tal forma de ter esse valor atualizado na data da adesão, vai facilitar muito o trabalho não só da Procuradoria, como também a rápida liquidação das parcelas dos PEPs formalizados pelos contribuintes. Os depósitos que poderão ser utilizados, aí eu já adiantei um pouquinho aí, né, que somente podem ser abatidos os valores depositados pelo próprio contribuinte, o sujeito passivo da garantia, ou para suspender a exigibilidade do crédito tributário. E, por exemplo, não pode ser abatidos os valores relativos à arrematação de bens em leilão, ativos financeiros bloqueados em garantia, depósitos efetuados em compreensão judicial de penhora de receitas, e etc. E também não pode ser abatido depósito judicial, caso tenha havido na ação decisão transitada em julgado favorável à Fazenda do Estado de São Paulo. Se já houve o trânsito em julgado da ação, aquele depósito está lá, vai ser levantado pela Fazenda. Já é da Fazenda. A imputação de demora lá do Poder Judiciário não faz com que esse depósito seja apto a ser indicado para abatimento no PEP. Então, quando tivermos ação transitada em julgado, com o depósito existente, não indicar esse depósito, porque se indicar esse depósito, o PEP vai ser rompido. E por uma simples razão, o cálculo no PEP, e tanto no PPI, da indicação de depósito judicial, ele já abate o valor do parcelamento. Então, quando você indica esse valor de depósito, se é 1.000 e você indica 200, ele já vai fazer o cálculo aqui só de 800. Ele já faz os abatimentos necessários. Logicamente, também colocando os benefícios do PEP aqui. Ou seja, se é 1.000, você oferece 200, aqui vai cair para 700, 650, já com os benefícios do PEP desse depósito. Se esse depósito está errado, toda a sua conta corrente do parcelamento é errado. E aí motiva o rompimento dessa avença. Como está ali, né, a inclusão dos depósitos judiciais em desacordo com as regras do PEP acarretará o rompimento desse parcelamento. Outros procedimentos relativos ao oferecimento de depósitos judiciais no PEP. O contribuinte deverá autorizar a Procuradoria a levantar esses depósitos, também no prazo de 60 dias, peticionando lá no processo judicial que estiver em andamento, para que o juiz também esteja ciente dessa sua aquiescência e aí possa fazer o levantamento para a Procuradoria-Geral do Estado. Como é que vai ser feito esse levantamento? Então, ele será realizado através do sistema da dívida ativa. São cláusulas internas nossas. O procurador do Estado vai verificar se o depósito pode ser aceito, então, aquilo lá se é espontâneo ou não, e vai proceder à conferência do valor informado pelo contribuinte, justamente observando a data da adesão e as atualizações necessárias dos extratos do bancários. Caso o depósito seja maior que o valor informado, o sistema vai calcular proporcionalmente esses valores e vai disponibilizar esse restante ao contribuinte. Meu sistema não tem inteligência para ficar com o depósito integral disso, certo? Desses valores, simplesmente e não disponibilizar o valor remanescente para o contribuinte. Se por acaso isso acontecer, o PEP não liquida, por incrível que pareça, porque tem saldo credor, e esse saldo credor é devolvido para o contribuinte. O abatimento na conta corrente será feito pela data de adesão, no PEP, né, que é justamente essa data onde esse depósito é informado, e proporcionalizado entre esses depósitos com a identificação da GARI, o levantamento desse depósito. Pagamento do PEP com crédito acumulado e ressarcimento do imposto. Essa é uma outra moeda que pode ser utilizada também para pagamento do PEP. Então, o decreto 60.444, ele prevê essa possibilidade da utilização do crédito acumulado ou de valor de imposto a ser ressarcido, conforme previsto aí no 270 do RICMES, para pagamento do PEP.
E o crédito acumulado ou esse imposto ressarcido devem ser oferecidos no site para pagamento de parcela única, antes de seu vencimento, ou de parcelas vincendas no PEP, a qualquer momento. Então, o que acontece? O contribuinte, ele tem essa possibilidade de usar tanto o crédito acumulado como esse imposto. E tanto o crédito acumulado como o imposto, ele já deve ser créditos conferidos pelo fisco, créditos realmente já apropriados. Não pode ser indicado créditos a ser fiscalizado. O crédito já tem que estar apropriado, já tem que estar certo esse valor. Não é permitida a fração de parcela com crédito acumulado ou imposto ressarcido, com exceção da primeira ou da parcela única. Esse pagamento de fração de parcela. E o crédito acumulado deve ter sido devidamente apropriado e estar disponível na conta corrente do sistema informatizado mantido pela Cefaz. O pagamento do PEP com crédito acumulado, também o contribuinte deverá seguir esse passo a passo. São 3 passinhos. Vai acessar o nosso site do PEP, vai fazer essa seleção na opção utilização de crédito acumulado, ou a utilização de ressarcimento, se for essa outra espécie de moeda, e vai registrar o valor do crédito acumulado, que já foi vistoriado, ou do imposto ressarcido, também disponível para liquidação da parcela única ou das parcelas vincendas. Tratando-se de utilização de valor do imposto a ser ressarcido, o contribuinte deverá também prestar atenção e apresentar no posto fiscal de sua vinculação esse pedido de liquidação de débito fiscal, conforme preceitua a portaria CAT 1799. É muito importante isso, porque nós temos vários casos de contribuinte que vai lá e faz a indicação no sistema eletrônico e deixa de apresentar essa documentação prevista na CAT 1799, o que também seja rompimento do seu PEP. E no prazo desses 5 dias úteis, contados a data do registro do crédito acumulado ou do imposto, ou da data de vencimento da GAR e da fração complementar, se for o caso, e também dos honorários, se houver, se tiver ajuizado, o contribuinte deve pegar toda essa documentação e apresentar no posto fiscal de vinculação esse pedido de liquidação de parcelas do PEP com crédito acumulado, ou do pedido de ressarcimento. Então, ele tem 5 dias úteis após realizar a sua adesão para cumprir esse preenchimento desses documentos perante o seu posto fiscal de jurisdição. Aí tem alguns dados sobre a nossa adesão no PEP 1, na primeira fase do PEP. Nós tivemos aí quase 49.355 adesões, e essas adesões com benefícios da ordem de 17 bilhões de reais. Então, vocês podem ver aí que pelas quantidades, Aí, como eu disse, são adesões realizadas, E dessas adesões realizadas, nós já tivemos o recolhimento efetivo aos cofres públicos na ordem de 6.950 milhões de reais, quase 7 bilhões de reais. Então, realmente, é um programa exitoso, dos 17 já recolheu praticamente 7, faltam 10 bilhões aí, no decorrer desses outros 100 meses aí, certo? Ainda para a arrecadação desses valores. E o PEP 2, que foi reaberto agora, nós já temos já 1,5 bilhão ali de adesões, com benefícios. A parcela única, nós temos quase 200 milhões, mas nós sabemos que, aproximando mais, quanto mais próximo da data do fim do parcelamento, maior será o incremento das adesões nesse programa. E a arrecadação no PEP 2 até agora é ainda pequena, de 21 milhões de reais, porque não está computado o pagamento do vencimento do dia 10 passado, agora ainda, nisso daí, certo? Quando a gente conseguir, que são 5 dias úteis para o processamento dessa arrecadação, teremos aí, com certeza, um valor maior de incremento dessa arrecadação no PEP 2. O PEP é legal, certo? Então, acho que isso é muito importante, certo? Esse programa especial de parcelamento.
E, com isso, eu quero agradecer muito a paciência de todos vocês pela essa exposição.